Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraca, ferida, teu olhar me mostra o amor. Caminhaste até o Calvário com teu filho, te convido a caminhar também comigo. Oh, Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Olá, boa tarde. Hoje estamos iniciando a nossa live Pão da Vida. Hoje, dia 1º de abril de 2022. Estamos iniciando com muita alegria, com muito amor, este momento especial de partilha da fé, da palavra de Deus. Quero convidar você a iniciarmos essa live rezando a oração do Ângelus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caminhaste até o Calvário com teu filho, te convido a caminhar também comigo. Oh, Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Ó Mãe, carrega-me em teu colo, leva-me em teus braços. Me ajude a caminhar com Cristo. E sabemos que é caminhando com Cristo, carregando a nossa cruz, subindo ao Calvário, e com Cristo nós vamos vencer. Meu filho, minha filha, saiba que você é um vencedor, uma vencedora, graças àquele que nos amou, porque Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu o mal, entregando a sua vida por amor a cada um de nós, morrendo na cruz. E é com essa mensagem que nós iniciamos a nossa live Pão da Vida do dia de hoje, inclusive iniciando o nosso mês também, mês de abril aí. É uma alegria muito grande poder estar com você. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua sintonia. Lembrando que você esteja nos acompanhando pelo YouTube, inscreva no nosso canal se você não está inscrito, ative as notificações, coloca o joinha,
teste um comentário, com certeza você estará nos ajudando. Quero cumprimentar aqui a Andréia, na nossa música. Boa tarde, Andréia, tudo jóia? Boa tarde, Padre, sua bênção. Deus abençoe. Boa tarde a todos que nos acompanham. Cumprimentar também o Valneides aqui da Pascom, está ali preparando as máquinas, mexendo. Depois você vira esse monitor para nós ver a nossa carinha aqui, ó, nossa cara bonita para nós aí também. Cumprimentar a nossa convidada especial, mais que especial para a live de hoje, primeira vez que vem na nossa live lá de São José dos Campos, né? São Paulo, a Ellen, que está ministrando aqui a jornada de informações. Com certeza muitos sacerdotes estão nos acompanhando também, já conhece pela nossa Assembleia Diocesana, a avaliação pastoral diocesana. E claro, uma alegria muito grande poder contar com a tua presença aqui hoje. Boa tarde, Eli, seja bem-vinda aqui à nossa live Pão da Vida. Boa tarde, Padre André. Para mim é uma alegria, mais do que isso, eu penso que esses momentos são momentos de graça, né? Quando a gente pode falar um pouquinho assim, juntos, com tantos que devem estar ligados aí, sobre nossa igreja, não é? Sobre a graça de estender o reino. Então, para nós é mais do que uma alegria, um momento de graça. Que bom. Seja muito bem-vindo à nossa live e sempre digo aos convidados e convidadas que esse espaço é um espaço de muita... É uma casa, né? Na casa a gente sente à vontade, né? Então pode caber à vontade mesmo, por mais que tenha algumas pessoas nos assistindo lá, mas aqui é seu espaço e nós nos sentimos acolhidos também na casa das pessoas e as pessoas também se sentem acolhidas em nosso meio aqui. Então, por mais que é um contato virtual, mas é um espaço muito gostoso onde as pessoas participam bem. Inclusive, se você conhece a Ellen aí, que você agora acabei de receber uma mensagem de uma pessoa lá de Minas Sul dizendo que participou da jornada lá também. Então, se você quiser, você já a conhece, né, quiser fazer algum comentário, alguma coisa, pode ficar à vontade mesmo, depois a gente vai ler os comentários. E claro, se você depois ela vai se apresentar melhor, então, Ellen, seja bem-vinda. Vamos falar um pouco sobre a nova evangelização, também sobre a experiência do Cine. Eu acho que o que você quiser começar primeiro, assim, fica à vontade mesmo nesse espaço. Eu conheço a Ellen. O Dom Giovanni a trouxe para a diocese para fazer um momento de uma avaliação diocesana e depois alguns padres nós fomos também a São José dos Campos para fazer essa jornada lá também. Então esse contato nosso foi a partir de aí e agora ele está na nossa paróquia ontem e hoje fazendo também a jornada de informações. Então vou deixar que ela se apresente, de onde, enfim, pode ficar bem à vontade mesmo para que o telespectador também possa conhecer quem é ele. Seja bem-vinda. Obrigada, Padre. Então, na verdade, eu sou de São José dos Campos, São Paulo, e conduzo esse processo hoje no Brasil já há 23 anos, né? O processo do Sistema Integral da Nova Evangelização. Mas, partindo um pouquinho do que me chamou a atenção em tudo isso, uma inquietação, né, que a gente vinha trazendo dentro com a igreja. A igreja sempre teve momentos fortes, mas a gente sempre sentiu que às vezes faltava para nós um processo de continuidade, onde tudo aquilo pudesse ser sustentado, onde tudo aquilo que gerava esses momentos fortes pudessem crescer, estender, atingir outros, alcançar quem está fora, não é? Essa igreja que poderia permanecer fecunda, né? Então essa inquietação também eu trazia no coração. E aí um dia fiz um curso com esse padre que era mexicano, hoje falecido, mas eu fiz o curso em São José dos Campos, e eu acho que nesse momento se abriu para mim o que seria uma igreja integral, completa, que cumpre a sua missão, e a gente via, então, essa igreja não pode ser utopia, né? Ela existe, é a igreja de Jesus Cristo. Então, eu fui sentindo quase que um chamado vocacional aí, no sentido de que, por essa igreja, eu queria dar a vida, para que muitos pudessem compreender, né, que essa tarefa já existia, já estava dada, não é? Só que a gente precisava compreender para cumprir bem e experimentar todos os frutos, né? Interessante. Então, realmente, uma metodologia de evangelização que tem uma sequência, que tem uma caminhada, que tem uma estruturação, então realmente é algo muito válido e que traz para nós elementos fortes, inclusive da igreja primitiva, né, Ellen? Traz elementos fortes como o querigma e também a missão, que são dois grandes pilares, assim, sobretudo muito presente na igreja
primitiva na igreja, na época dos apóstolos, e depois também nos primeiros padres da igreja, nos primeiros séculos da igreja, e que, infelizmente, com os poucos também fomos perdendo aquilo que é base, né, Ellen? Então, poderia falar um pouco sobre essa experiência também, né, do querigma, da missão e assim por diante. Na verdade, todo o processo ele é só uma recuperação do que a igreja sempre foi, né? Então, a gente parte do modelo de Atos dos Apóstolos, né? A igreja foi apresentada a nós ali em Pentecostes. Então, aquele modelo é o que nós temos que recuperar. E sempre que voltarmos a experimentar esse modelo, vamos voltar a experimentar a fecundidade desse tempo. Então, para nós também, como processo, tudo nasce de uma experiência, um encontro ou um reencontro, não é, pessoal com Jesus Cristo. Porque muitas vezes até algumas pessoas tiveram, né? Mas às vezes precisa ser reinflamado essa experiência. Então a paróquia vai partir sempre da oferta querigmática, não pressupondo nada a mais, né? O documento As Diretrizes disse que nem para os que estão dentro nós podemos pressupor mais o querigma. Então, é uma oferta que reacende essa chama, devolve a centralidade da vida em Jesus Cristo. A Aparecida vai dizer, é um recomeçar a partir de Cristo. Então, é isso que a gente propõe, é um processo paroquial, para que ela ofereça a cada um esse recomeçar a partir de Cristo dentro de uma experiência querigmática como oferta inicial. É interessante, quando a Ellie disse uma inquietação, eu confesso também que, a partir dos documentos da igreja, né, a Ellen também na Jornada da Informação ela mencionou isso, mas realmente é muito perceptível que desde São João Paulo II, quando ele convida esse termo a nova evangelização, como a Ellen ontem dizia, né, olhando para a América Latina, quando o Papa São João Paulo II usou esse termo, eu estava refletindo, né, porque também Evangelho Gaudium é uma universalização também do documento de Aparecida, que era um olhar, o documento de Aparecida é uma conferência latino-americana que o Papa São João Paulo, Francisco, que até então Cardeal Bergoglio, que estava também nas comissões, né, e que depois que participou desse processo de Aparecida, que é da CELAM, da América Latina, e que agora depois o Evangelho Gaudium seria quase que uma universalização também que é Aparecida. Então, interessante que a América Latina, claro, o mundo ficar sabendo disso talvez não vai, os europeus, enfim, né? Mas é interessante que essas metodologias ou essas experiências é sempre com um olhar voltado para a América Latina, né? Então, é muito interessante. Então, desde São João Paulo II, nós percebemos isso, né? Convocando para a nova evangelização, usando aquele termo duquinalta, pedindo para a gente ir para as águas mais profundas. Depois o documento de Aparecida vem fortemente apelando para nós, né, deixar de ser uma pastoral de conservação e manutenção para ser uma pastoral decididamente missionária, uma pastoral de missão mesmo, e aí pede, né, uma conversão pastoral, um termo forte até, eu imagino que para que tenhamos uma conversão pastoral temos que ter uma conversão pessoal, uma conversão de mentalidade. Então realmente é algo muito difícil, e esse processo do Cine, e daí também temos o Papa Francisco com essa igreja em saída e tudo, e claro, então o Cine vem apresentar quase que um dos instrumentos ou um meio para que nós possamos ouvir esse apelo da igreja. Interessante que ouvindo lendo Aparecida e outros mais, alguns livros também que trazem a temática de renovação paroquial, sempre aponta para essa realidade. E eu não conhecia o Cine, na verdade eu conheci o Cine o ano passado, né? E foi, acho que em agosto, setembro, que eu tive a oportunidade de conhecer o Cine, que até então eu não conhecia. Mas, assim, a partir dos documentos da igreja, lendo os documentos, lendo alguns livros nessa linha de renovação paroquial, algumas intuições a partir disso. E até uma vez, acho que 2017, quando eu estava inclusive na Paróquia Nossa Senhora das Graças em Minaçu, eu até compartilhei com algumas pessoas e até meio que comecei a rabiscar algum projeto nessa linha, assim, coisa muito, muito sutil, assim, muito simples, mas que tinha um pouco dessa linha. Depois, quando eu peguei o vírus a primeira vez, naquela época a quarentena era 15, 20 dias, né? E aí lá na casa da minha mãe, na roça, eu desenhei alguma coisa nessa linha. Mas quando eu descobri o Cine,
que trazia esses elementos todos já de modo organizado, de modo sistemático, com material, com conteúdo, com metodologia. Eu falei, nossa, então aqui realmente é um caminho muito interessante. Poderia falar um pouco para nós sobre esse caminho, sobre o Cine, sobre essa experiência, né? Que até então nós também trouxemos a ele para expor um pouco dessa experiência aqui na nossa paróquia. Sim. Então, o senhor falou dessa origem, né? Desde a origem, depois os documentos. Papa João Paulo II é um grande mentor dessa visão, né? Ele nos ajudou a enxergar, né? E depois uma sequência, né? Porque Papa Bento XVI, eu acho que confirmou toda essa visão quando ele estabeleceu o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Ele confirmou essa expressão criada, não é? Porque há muito tempo não se criava um novo Pontifício Conselho. E foi criado, então, o Pontifício Conselho e Papa Francisco, então, que foi o cardeal Bergoglio, que na Conferência de Aparecida foi o coordenador da equipe de redação. Então, como ninguém conhecia esse texto. E ele fez esse texto chegar para o mundo todo através de Evangelii Gaudium, com toda certeza, né? Tem até uma curiosidade, porque a gente trabalha com um padre que esteve aqui conosco 8 anos, agora ele é espanhol, está na Espanha, e então ele me mandou o documento da Diocese de Sevilha, como se fossem as diretrizes, e eu levei susto, realmente, que quando vi que estava lá, apoiado no documento de Aparecida, estava no documento de Sevilha. Então, de fato, a América Latina hoje está sendo luz, né? Início até para essa reflexão. E no documento de Sevilha, pedindo querigma, visita, comunidade, né? Tudo que a gente pede também, né? Então, o Cine nada mais é do que o Padre Alfonso era um profundo estudioso dos documentos. Ele conseguiu, então, ordenar, né, colocar de forma lógica. Ele sempre disse, não criei nada, apenas encontrei na tarefa da igreja, né, estudando, os elementos que precisavam estar, né, para cumprir. E ele conseguiu colocar de forma lógica, prática, objetiva, não é, para que a gente implante numa paróquia. E eu acho isso também, padre, acho que todos conhecem os elementos, mas quando se apresenta com essa forma lógica, começa a ficar mais visível a tarefa da igreja, né? Então, a partir do início de uma experiência pessoal, existe tanto uma caminhada pessoal para cada um, que é uma caminhada que não termina, porque a gente acho que não podemos levar mais em frente só uma igreja de eventos, onde a gente termina um e já tem que pensar o que fazer num outro, mas que cada um tem uma caminhada onde alimente uma base cristã. Não é? Todos recebendo uma base cristã comum, que seria o querigma e a catequese, e a vivência em pequenas comunidades, uma igreja que constrói comunhão. Essa é a base comum para todos os cristãos. Depois, claro, cada um com seu carisma, dentro de pastorais, também dentro de movimentos, né? Mas levando uma base comum que a paróquia deu, de formação cristã, né? Então, é isso que o Cine vai ajudar a estabelecer na paróquia. Essa formação, caminhada cristã. E depois, em nível paroquial. Então, nós trabalhamos bem o território, mapeamos, setorizamos, para quê? Para descentralizar a tarefa da igreja. Colocar a igreja atuando em todo o seu território, porque é o que ela tem que cuidar. O território é dela, as pessoas que estão dentro do território cabem a ela. Então, organizamos o território e começamos a dar vida aos setores, não é? Com pessoas, com experiência, com perseverança, com aprofundamento na doutrina, que é a catequese permanente. Essas pessoas que estão sendo formadas começam a atuar em seus setores, então, dando vida a cada setor e começando também a levar a igreja àqueles que estão fora, os afastados, com a visita permanente. Então, é um processo que a gente ajuda a paróquia simplesmente a recuperar lacunas que foram deixadas, né? A preencher essas lacunas e completar a tarefa que ela já vem fazendo. É interessante essa busca, né? O espírito missionário e a missão, ela rejuvenesce a igreja, ela revigora a igreja, e todos nós batizados temos essa missão, né? Às vezes as pessoas pensam que a missão é só do bispo, dos padres, dos diáconos, das religiosas, mas essa missão é de todo batizado, né? Então, nós, enquanto todos batizados, precisamos tomar consciência dessa responsabilidade, né, do nosso dever também de batizados. Então, realmente é algo
muito forte mesmo esse aspecto da missão, de ir ao encontro das pessoas. E nós temos um número grande de pessoas que estão aí fora, né, se perdendo por aí, né. Eu gostei muito daquela comparação, até uso muito, né, do 99, né, se quiser até, em vez de eu falar, eu deixar você falar hoje, dessa passagem, dessa inspiração que eu já ouvi você falando sobre algumas vezes, dentro dessa dinâmica da missão. O que nós sentimos é que os documentos convidam a igreja, não é, a todos os documentos, deixar para trás uma pastoral de manutenção. Essa pastoral de manutenção até atende, mas atende só quem vem buscar, não é? E hoje já não dá mais para viver esse modelo. Então, os documentos estão convidando a gente a deixar para trás essa pastoral de manutenção e transformarmos as nossas paróquias em paróquias missionárias, né? Que caminham com os pés, não é? Então, a gente diz sempre atrás dessa ovelha que se perdeu, né? E que hoje não podemos nem usar no singular essa ovelha, né? Porque a maior parte dos batizados estão do lado de fora. A nossa estatística é que 90% do que batizamos estão fora da igreja, infelizmente. E nos grandes centros, Rio e São Paulo, chega a ser 95%. Só 5% dos batizados dentro da igreja. Então, de fato, né, a gente diz, hoje nós podemos pensar na parábola da ovelha perdida, né, que o pastor fica desesperado quando vê que falta uma, claro, 99 está guardada, está protegida, está no aprisco, e uma, né, se perdeu, e ele vai buscar, né, pelo que a parábola conta. E eu sempre digo que nós estamos vivendo exatamente essa parábola na igreja hoje, só que ao contrário, né, hoje nós temos uma ovelha dentro, 99 fora, e estamos gastando todos os nossos esforços com uma ovelha que está dentro, né? Eu sempre brinco que a ovelha já está bonita, penteada, gorda, enfeitada, mas é a mesma que a gente cuida, não é? Ao invés de gastar nossos esforços para buscar 99% que está fora, né? Então, a igreja hoje ainda ela é bastante pastoral, porque fomos formados para isso, para uma igreja pastoral. O católico hoje, quando fala para ele em missão, para ele é muito difícil ainda aceitar a missão, né? Às vezes brincam com a gente, mas a gente vai então imitar os testemunhos de Jeová? Eu falei, não, eles deveriam estar imitando a gente. Nós viemos antes, né? Nossa igreja anterior, e deveria já estar em missão há muito tempo, nunca ter deixado a missão, não é? Porque nosso povo está aí, esperando que os filhos de Deus se manifestem, né? Isso é bíblico e nós estamos vivendo essa realidade. Estão sofrendo como em dores de parto, à espera que se manifestem os filhos de Deus, né? O número de pessoas que se perdem é muito grande, né? Infelizmente, o paganismo, o relativismo, o indiferentismo religioso, as pessoas têm deixado de buscar a Deus, um ateísmo prático, teórico, mas prático também. Isso, com certeza, tem influenciado muito. Prova disso pessoas, por exemplo, organizando um evento tipo Sexta-feira da Paixão, até na nossa cidade mesmo, parece que vai ter um evento aí de festa na Sexta-feira da Paixão, né? Então, assim, parece que no Nordeste tinha uma cidade também que programou um carnaval, enfim, né? Então, realmente, isso é um reflexo muito forte desse paganismo que nós estamos vivendo, e as pessoas cada dia mais se afastando de Deus. É responsabilidade nossa, você até dizia isso ontem, né? É responsabilidade sua também, né? De ir atrás dessas pessoas, de resgatar essas pessoas, de buscar essas pessoas para o reino de Deus. Até o documento de Aparecida diz isso, né? Encontrar com Cristo é uma experiência maravilhosa, mas fazer com que outras pessoas encontrem com Cristo, levar Cristo a essas pessoas, é magnífico, é algo extraordinário, né? Então nós precisamos estar atentos a esta realidade, porque muitas pessoas estão se perdendo e nós somos culpados, né, Ellen? Sim, com toda certeza. A gente sente, padre, é uma sede, uma fome que as pessoas têm interiormente, porque esse mundo, com tantas ofertas, tem esvaziado as pessoas por dentro, né? E deixa um vazio interior que só Deus pode preencher. Então, a gente sente que quando encontramos essas pessoas, elas estão verdadeiramente, assim, primeiro um pouco destruídas pelo que o mundo tem feito, né? E também com essa busca sem saber onde. Então, é a igreja que tem que se apresentar nessa hora. Eu me lembro muito de um casal que, em nossa paróquia, fizemos esse trabalho há 20 anos atrás. E um casal que encontrei na igreja há pouco tempo e que foi desse início, e a gente recordando um pouco o momento, eles são frutos de visita permanente,
E ele dizia para mim, Ellen, no momento, nesse tempo, há 20 anos atrás, nós tínhamos decidido que queríamos algo, mas a gente não sabia o quê. Então, ele me disse exatamente essa expressão que me marcou. Ele disse, o primeiro que batesse lá, levava. E graças a Deus foram vocês. Não é? Então, há 20 anos ele está na igreja. Mas por quê? Por uma visita de um coração que já era católico, mas que estava desnorteado, não sabia nem como buscar de novo a igreja católica, né? Mas se outros batessem, levavam, né? Porque eles estavam com sede. E ele disse, graças a Deus foram vocês. Então eu vejo a urgência, nós não podemos esperar, não é? São a maioria, pelo IBGE nós sabemos, a maioria dos que estão fora, que a gente vai bater nas casas, são católicos. Então, ainda temos a maioria. Então, é ir reavivar esse coração católico. Como o Papa diz, nós não vamos impor nada a ninguém, nós vamos partilhar uma alegria, nós vamos falar do que encontramos. E é essa busca interior das pessoas, estão sofrendo. As pessoas estão deprimidas, estão angustiadas, tudo isso é falta de Deus. Tudo isso é falta de Deus. E se chegarmos com esse anúncio, é certo que tem muitos corações que vão ser despertados. Então, é hora de entrar uma igreja evangelizadora, não é? Eu acredito muito nisso, inclusive eu vejo que dentro de uma visita existe uma mística por trás. Eu gosto muito daquela passagem onde que Maria recebe o anúncio do anjo e diz, né, vai às pressas a uma região montanhosa visitar a sua parenta Isabel. Então, recebe o anúncio e sai, né, para ir. Enfrentando as dificuldades, que a região montanhosa acidentes, dificuldades, são desafios. Mas lá, quando ela chega na visita, e o Evangelho de São Lucas ele nos ilustra muito bem essa visita, diz que Isabel, ao receber a saudação de Maria, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, a visita leva, Maria naquela visita, ela levou Jesus já no seu ventre, e leva o Espírito Santo, e Isabel fica cheia do Espírito Santo e a criança estremece no seu seio. Então, essa passagem, ela me marca muito, muito mesmo, porque qualquer um de nós, quando fazemos uma visita, nós tocamos as pessoas, levamos Deus às pessoas, porque nós devemos estar cheios de Deus. E quando nós estamos cheios de Deus, a gente visita. Então, uma visita ela tem o poder de cura, de libertação, de restauração. E as pessoas hoje entram num ativismo frenético, no individualismo exagerado, onde as pessoas não tiram mais tempo para fazer uma visita, e muito menos uma visita em nome da igreja, em nome de Cristo, para fazer uma oração, para partilhar um texto da palavra, para fazer um momento de oração, sobretudo, talvez num momento difícil, onde perdeu um ente querido, onde tem alguém enfermo, enfim, então nós perdemos essa mística. E eu vejo que por trás de uma visita existe uma grande mística, uma grande cura, uma grande libertação, e nós precisamos recuperar isso, né, Ellen? Isso mesmo, padre. Nós vamos vendo que a gente vai visitar, mas uma obra que está em andamento não é nossa, é de Deus. Então, a salvação tem espaço para penetrar, onde não penetraria se não vamos levar, né? Temos que levar esse mundo. Nós tivemos na nossa paróquia uma experiência muito forte, por essa oportunidade que a visita cria, né? Nós visitamos uma família lá na nossa paróquia, o visitador, e o dono da casa que abriu a porta ao visitador, ele disse exatamente assim, que não queria visita porque ele não precisava de Deus. Foi a resposta que ele deu ao visitador. Eu não quero que vocês me visitem, porque eu não preciso de Deus. Porém, ele tinha 2 filhinhas, que, sem a gente saber, participavam de um processo que a gente criava de uma creche, de escolinha da fé. Elas iam por conta delas, né? A gente não sabia. E, de repente, uma das meninas pegou meningite e foi internada na UTI, com 10 aninhos. E logo me disseram, olha, a filha daquele casal está com meningite na UTI. Então, só que isso, dentro da estrutura que se cria no território paroquial, a notícia é muito rápida. Tudo está cuidado. Então, no dia que essa menina foi para o hospital, eu, que respondia pelo setor, já fiquei sabendo. Já acionei a visitadora e disse, vai lá nessa casa. E ela disse, não, eles não recebem. E eu disse, vai, hoje eles vão receber, tenho certeza que vão. E quando ela foi, a mãe abriu a porta e começou um choro convulsivo. E ela dizia para a filha, que estava na UTI, dizia, filha, precisou acontecer isso. Quantas vezes você me pediu para ir?
e eu não fui. Precisou acontecer isso, não é? E aí nós oferecemos então para ir à casa dessa família, estar com eles lá para pedir pela vida da menina, e eles permitiram. E no mesmo dia, na noite, nós éramos mais de 30 na sala daquela casa. E pedimos. E em uma semana, essa menina deixou a UTI sem nenhuma sequela. E eu lembro que esse homem, o pagão, ele disse depois, nós fomos agradecer também na casa dessa família, e esse pagão disse, Senhor, no meio de nós, né? Senhor, eu sei que não foi o Senhor que deu essa doença para minha filha, mas o Senhor curou minha filha. Então, foi a oração do pagão que nós ouvimos. Mas sem a visita, a Igreja Católica não estaria nesse momento, porque era uma rua quase no limite de nosso território. Uma rua que não seria alcançada. Ninguém saberia disso. Principalmente de pessoas que não estavam dentro da igreja. E esse casal depois começa a caminhar conosco, né? Quando a Ellen diz território, paróquia, né? A gente sabe que a paróquia ela tem um território, ontem ela enfatizou bastante isso. Evidentemente que hoje existem as paróquias afetivas, né? Pessoa que mora num território participa de outro, isso é muito comum nas cidades, nas regiões onde tem mais de uma paróquia. Mas é importante a pessoa ter essa paróquia, essa casa, né? Eu sempre falo para as pessoas, e é um objetivo da gente criar essa identidade paroquial. A gente fala, não, mas eu posso servir aqui, na outra paróquia, lá em tal lugar. Claro, mas assim, tem uma casa. Assim, quando a gente tem uma casa, a gente até... mas é tudo igreja católica. Tudo bem, é tudo igreja católica. Mas eu gosto de fazer uma comparação bem interessante, depois eu quero que você complete essa ideia, essa realidade. Todo mundo tem uma casa, né? Tem a sua casa, tem sua cama, tem seu quarto, tem seu espaço. Claro que todo mundo tem irmãos, tem tios. Então, assim, a Igreja Católica é uma família. Então, a paróquia tal, X, Y, faz parte da nossa família. Mas não é exatamente a casa, né? Cada um tem uma casa. Então, assim, a gente pode visitar a casa do pai, do tio, do primo, do irmão. A gente pode um dia fazer uma refeição, quer dizer, participar de uma missa, de um evento, alguma coisa. Mas existe um momento que a gente quer a casa da gente. Existe um momento que a gente quer a casa da gente. Sei lá, quando a gente viaja muito, vocês talvez tenham essa sensação mais que a gente, quando a gente tem muita coisa de compromisso fora e tal, chega um momento, poxa, mas eu estou com saudade da minha casa, do meu quarto, e às vezes você está numa mansão, mas minha casa não é um barraco, mas eu estou com saudade da minha casa, do meu quarto. Então, a experiência da paróquia, da paroquialidade é muito forte, que as pessoas também, diante desse relativismo, também têm se perdido. E eu confesso para você que eu trago uma preocupação grande, porque isso pode gerar até uma falta de descompromisso também, porque a pessoa, não, tudo é da mesma casa, tudo bem, é a mesma casa, é a mesma família, e a gente pode visitar, e eu não importo com isso, e a gente pode servir quando precisa e tal, como outras pessoas de outras paróquias vêm, mas aquela pertença àquela casa, a sua casa, você dizer, eu tenho uma casa, é algo bom, é melhor do que a gente morar na ponte, ou a gente ficar de casa em casa, assim, se perdendo também. Às vezes você está aqui hoje, eu fico com dó até, desculpa as comparações, às vezes tão bobas assim, mas, por exemplo, uma pessoa que é idosa, que tem que ser deslocada da casa dela para ficar uma semana na casa de um filho, outra semana do outro, parece que a pessoa... eu já vi idosos reclamando por isso. Então, nós temos necessidade desse aconchego familiar, né? E eu quero fortalecer muito essa experiência na nossa paróquia, né? Então, a paróquia, e aí eu quero que você fale um pouco sobre essa experiência. Eu não importo que as pessoas vão servir ou visita, tudo. Isso é algo muito normal. Mas eu não gostaria que a pessoa pudesse perder essa casa. Nós precisamos desse ponto de referência. Nós precisamos dessa identidade. Eu queria que você, a partir dessa fala minha, pudesse falar um pouco dessa experiência paroquial. Até mesmo, ontem você mencionou um pouco disso também. Mas que pudesse falar dessa experiência da paroquialidade. Sim, padre. Então, bom, a gente poderia começar pensando em Jesus, né? Jesus, primeiro, é o sol nascente que nos veio visitar. Mas chegou um momento que ele volta à casa do Pai. Então, aí ele tem uma referência, né? Nos visitou, fez a obra e volta à casa, né? Então, a paróquia, na verdade, nós precisamos ter uma paróquia, de fato, de pertença, é uma questão de pertencer, né? Então, nas outras casas que vamos, a gente visita, né? Mas na nossa, a gente tem a responsabilidade de construir esse ambiente. Lá, minha família conta comigo, não é? Lá eu tenho o meu lugar e minha responsabilidade, né? Nos outros, eu posso até ajudar, fazer uma visita numa família, uma visita que está precisando, mas lá não é a minha responsabilidade primeira
Então, quando volto para casa, sinto, aqui é o meu lugar, né? E aqui eu tenho que desenvolver algo, porque essa família, eu sou parte dessa família que precisa ser construída. Então, todos nós temos que ter uma pertença, não é? E partir daí para as outras dimensões, mas temos que ter uma referência, não é? Onde eu sou parte, integrante, né? E não posso ser substituído, né? Como na família. Né? Na minha família, eu não posso ser substituído por outro. Não é? Eu fui gerada como membro dessa família, então minha família conta comigo. E é isso a paróquia. Né? É minha família cristã, onde eu pertenço, uma família que precisa de mim, conta comigo, e eu posso até ajudar outras famílias, sem esquecer que eu tenho uma que eu preciso construir. Né? Esse é o nível de pertença. Até você usou, não lembro qual dos lugares, mas a experiência de uma reunião que o pai faz com os filhos. Poderia falar dessa experiência? Foi você que mencionou esse exemplo, né? Sim. Eu menciono sempre quando eu procuro explicar a dimensão do relacionamento do ser, quando nos relacionamos no nível do ser, e quando nos relacionamos no nível do fazer, simplesmente. Né? No nível do ser, nós somos pessoa, e eu, como pessoa, com esse rosto, com esse nome, com essa história de vida, não existe outro. Então, no nível do ser, nós somos insubstituíveis, né? Então, e é o nível de relacionamento da família, né? Eu sempre digo, se minha mãe quiser fazer uma reunião com os filhos dela, e no dia da reunião eu não posso ir, eu não posso pedir que uma amiga vá no meu lugar, né? Porque a reunião é dos filhos da minha mãe, é no nível do ser. Então, é nesse nível que a gente se relaciona quando constrói uma família, e nesse nível a gente se relaciona em nível paroquial. Deveria ser o primeiro nível de relacionamento em nível paroquial. Construir a família dos filhos de Deus e eu fazer parte como membro dessa família. Né? O fazer vem depois como consequência, mas o nível só do fazer não gera vínculos, não gera comunhão. Então, aí é o nível do trabalho. Né? E às vezes por isso que, infelizmente, as pessoas deixam os trabalhos paroquiais com tanta facilidade, né? Simplesmente deixam ou às vezes nem voltam ou se engajam em outro, mas porque o nível do fazer, ele não gera um vínculo profundo, e o nível do ser é um vínculo que nada substitui. E, infelizmente, hoje nós estamos muito na linha do fazer, nós estamos no ativismo frenético, e tudo é fazer, e nós estamos perdendo o ser. O fazer demais, ele nos cansa, nos deixa exaustos, cansados, fatigados e sem frutos, e fatigados e cansados. E quando a gente entra no nível do ser, a gente vive, né? A gente é leve, né? O fardo de Cristo é suave e é leve. E eu preocupo que até nós, sacerdotes, e aí não vou nem jogar a culpa, falar só dos leigos, nós estamos muito no âmbito do fazer e pouco do ser. Então, quando tem essa proposta do Cine, e eu vejo que é um grande desafio, porque, na verdade, não é só se fosse uma mudança de fazer, era muito simples. Sim. É uma mudança só de uma metodologia, mas é uma mudança de consciência, de mentalidade, de sair de um mundo ritmo, agitado, frenético, de atividades, e fazer para um outro universo que é do ser. Então, fazer essa mudança não vai ser tão simples e nem tão fácil, mas que vai gerar fruto e vai fazer a gente, de fato, ser cristão, ser católico. Então, eu vejo isso como um grande desafio. Eu penso hoje, padre, que a igreja hoje não pode olhar mais quantidade. Quantidade nós já tivemos, né? Já tivemos aí 90% do país se dizendo católico. Hoje nós temos que prezar pela qualidade. A qualidade de vida cristã que a Igreja Católica consegue oferecer e pode oferecer. Né? Uma qualidade profunda de vida cristã, porque nós temos a plenitude. Não é? Mas o que a gente faz, então, mesmo é isso. Começar um processo desse é começar a colocar as pessoas com uma caminhada cristã, com uma centralidade em Jesus Cristo. Né? Primeiro, vivendo no nível do ser, se relacionando com o outro como irmão, mas irmão de fato, não de nome, né? Então, essa caminhada cristã são as pequenas comunidades que vão gerando essa comunhão, onde as pessoas se reúnem não para fazer nada, para ser
um para o outro, né? Uma comunhão fraterna, uma comunhão de irmãos que crescem juntos, que se ajudam mutuamente, que se interessam pela vida do outro, né? Esse é o nível do ser, né? Então, o outro agora eu conheço por dentro. Conheço os sonhos, os anseios, né? As expectativas, mas também as tristezas, as frustrações, o que está acontecendo, né? Ali, eles têm lugar para partilhar suas inquietações cotidianas, né? E é isso que o Papa fala em Evangelii Gaudium. Eu reconheço que nós precisamos criar espaços apropriados para curar e sanar, né, os agentes de pastorais. Né? Um lugar onde eles possam regenerar sua fé em Jesus crucificado e ressuscitado. Então, o que a gente vê hoje? Os agentes de pastorais estão verdadeiramente esgotados. Esgotados. Porque eles estão dando, mas não tem um lugar para se regenerar, para rezar, né? Para partilhar, para falar um pouquinho também dos seus próprios problemas. E isso é a pequena comunidade, por isso ela vem antes para nós. Antes as pessoas têm que habituar a ser. E aí o fazer é consequência, porque eu quero que outros sejam também. Então entra o fazer, e esse fazer ele está apoiado no vínculo afetivo, amoroso, então ele não é pesado. De fato, ele não é pesado. Interessante. É só, ainda voltando ao ponto anterior, que era da missão, eu ia concluir com uma ideia e acabei dizendo. Quando a gente é enviado em missão, nós estamos num ponto, somos enviados a outro, existe alguém que nos envia. Né? Ontem você falava que o primeiro missionário foi Jesus, né? Foi enviado pelo Pai. Isso. Do céu para nós, aqui na terra, para nos mostrar o caminho, e depois ele voltou para o céu, voltou para o Pai. Então, quando alguém sai em missão, gosto muito da paróquia de que alguém sai em missão. É a paróquia, a pessoa, é alguém que está usando o seu dom a serviço da evangelização. Mas é bom, né? Sair de um ponto de partida, ter alguém que envia. Eu acho bacana as pessoas, quando vão em missão, vêm e pedem o padre para fazer uma oração, ou o diácono, uma oração de envio. Eu acho que isso é igreja, porque a igreja surgiu assim. Então, hoje as pessoas são muito autônomas, às vezes, né? Está em algum lugar e vai para outro. Então, assim, perde um pouco a originalidade e a fonte primeira, que é Cristo. Cristo foi enviado do Pai, foi enviado pelo Pai, veio ao mundo, nos mostrou o caminho, a verdade, a vida e voltou para o Pai. Então, se nós entendermos esta mística, as nossas missões vão ser mais fecundas e mais profundas. Só quando a gente falava de missão, eu ia concluir esse aspecto com essa fala e depois acabei não falando. Ellen, para terminar, você compartilhou, não sei se você queira compartilhar aqui, né, um pouco da sua experiência pessoal, do seu testemunho. Eu acho que é interessante também o testemunho. Eu já ouvi ele algumas vezes e todas as vezes que eu escuto eu sinto, né, tocado também. E eu acho que é bacana, se você não quiser compartilhar com os nossos telespectadores, tem um grupo grande de pessoas nos assistindo, né? Fique à vontade se quiser também compartilhar um pouco da sua experiência, que com certeza pode tocar alguém que esteja nos assistindo. Sabe, padre, católica eu sempre fui, de berço, não é? Mas eu posso dizer com convicção que conheci Jesus Cristo com 23 anos de idade. Aí eu conheci Jesus Cristo. Isso foi o diferencial para o resto da minha vida, até hoje, tenho certeza que vai ser, em todas as minhas escolhas e decisões. Então, isso fez toda a diferença, né? Porque batizada eu fui de berço. Então, o que aconteceu foi que, claro, eu acho que todo mundo, né? Eu estudei, fiz uma carreira muito cedo, eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, com 19 anos, eu prestei um concurso na Embraer, que é uma empresa que fabrica aviões no Brasil, né? Eu fazia faculdade de informática, então, de programadora de computador, e prestei esse concurso e fui aprovada. E entrei, comecei a trabalhar com 19 anos, então já mudei para uma cidade, já morava sozinha. E a Embraer, a gente sabe o que era a Embraer há mais de 20 anos atrás, né? Era uma potência em nível de Brasil. Então, você dizer que trabalhava na Embraer era alguma coisa que era considerada, né, em qualquer lugar. E eu, então, entrei aí, comecei a trabalhar, foram 4 anos, trabalhando como programadora de computador. E, de fato, a gente tinha na Embraer um altíssimo salário. Era uma coisa assim até absurda, né? Porque a Embraer era uma potência, o que já não é mais hoje, mas era, né?
Então, e aí foi nesse interim que eu tive uma experiência pessoal de Jesus Cristo. Então, o que aconteceu foi que eu o conheci numa experiência querigmática, tive um encontro pessoal, e isso começou a mexer com todas as dimensões da minha vida, não é? Até chegar a um ponto que eu não suportava mais dar a maior parte do meu tempo dentro de uma empresa, né? Então, e eu acho que aí foi que Deus também foi trabalhando. Ele foi pedagogicamente me pedindo, né? Me pedindo, e o que ele pedia eu tinha necessidade de dar, de responder. Então, eu sempre digo que, bom, aí seria uma caminhada longa, né? Mas eu sempre digo que hoje, quando me perguntam, quando sabem da minha formação, né, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas quando me perguntam por que eu vivo assim, e eu não posso dizer, então, nada diferente de que foi porque um dia eu conheci Jesus Cristo. Foi daí em diante que mudou toda a minha vida, radicalmente, né? E a vida que tenho hoje, eu sinto que é plena, é maior que o mundo. Eu posso dizer para qualquer um, sou muito feliz na vocação que encontrei, sinto que Deus me fez para isso e não troco a vida que tenho por nada que esse mundo oferece. Amém, obrigado pelo seu testemunho, né? Que Deus abençoe sempre, sempre mesmo. Eli, agora vamos interagir um pouco com aqueles que estão nos assistindo, inclusive um número grande de pessoas aí, tem já acho que mais de 70 assim, simultâneo, né? Sim, para a nossa live é um número até razoavelmente bom, graças a Deus, é muito bom, na verdade. Então vamos interagir, alguns aqui mandaram algum recado para você, alguma coisa assim, a gente vai interagindo aqui rapidão, né? E a gente já vai agora caminhando para o final do nosso programa. Cumprimentar a Maria dos Reis, a Reizinha, que é música também, canta aqui conosco. Maridalva Ferrari nos assistindo. Heloísa Borges está nos assistindo lá de um povoado aqui uns 40 quilômetros daqui de Urualina. A Conceição, um abraço à Conceição, seu esposo Renato, seus filhos. Maria de Lourdes, né? Maria de Lourdes ontem preparou um lanche para nós. Obrigado, Maria de Lourdes, que Deus abençoe. Valéria Marques, Deus abençoe, também estava presente ontem na jornada. Nardeli Vieira também presente na jornada. Maria José também, um forte abraço, Deus abençoe. Madalena Neia estava presente na jornada também, está presente, Deus abençoe seu esposo João, sua família. Miralva Batista, que temos um mês de muitas graças. Maria Gersina, Deus abençoe. Agostinha Arruda, Deus abençoe. Maria de Lourdes, lá de Goianésia, Deus abençoe. Ivone Alves, a nossa música aqui também, Deus abençoe. Fernanda Inácia, também presente aqui na nossa jornada também. Um abraço ao seu esposo Hélito, sua filha Rafaela, seu filho Luiz. Deus abençoe sempre. Maria Luzinete, Deus abençoe, a paz de Jesus. Maria Isaílde Paula, Deus abençoe. Wagner do Vale, Deus abençoe. Geisiram Francisco, Deus abençoe. Valdivino Coelho, Padre Valdivino Coelho, lá de Monte de Vidil do Norte. Um abraço especial para todos os sacerdotes. Muitos não comentam aqui, mas estão por aqui nos assistindo. Muito obrigado a todos os sacerdotes, que Deus abençoe sempre. O Padre Valdivino Coelho também fez a jornada de informação. Lúcia Valentina Gonçalves, né? Pedindo e mandando um abraço para ele. A Lúcia é lá de Minasul, né? Provavelmente deve ter feito a jornada também lá. Ivaneide Adão Amaro, que estava presente ontem também na nossa jornada. Vamos aqui agora com os nossos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Quando eu vi o pessoal falando, olha gente, inscreva no canal, ative o sininho, ative as notificações, coloca o joinha, teste o comentário, eu não sabia o porquê. Mas gente, por que insistência, né? Mas quanto mais as pessoas movimentarem o canal, seja com inscrito, depois você acessa lá, você inscreve no nosso canal, tá? Então, quanto mais inscrito tiver no canal, quanto mais movimentação, mais joinha, mais comentário, o YouTube vai entender que aquele conteúdo que está sendo vinculado ele é importante. Então, ele vai começar a sugerir esse conteúdo para outras pessoas. Inclusive, eu tenho testemunho de pessoas que estavam ali e o YouTube sugeriu e a pessoa estava pensando em tirar a própria vida e veio ali a sugestão daquela live, daquele momento, e a pessoa assistiu e evitou. Então, assim, nós fazemos esse esforço, o pessoal da Pascona, né, o Valnete, coitado, nem almoçou ainda, eu acho que nem vai almoçar, que uma hora ele tem que estar no serviço, outros, né, os músicos, né, o Pascon e tal, sempre tem alguém esforçando, e as pessoas que estão nos assistindo também podem contribuir com isso. Todas as vezes, coloca o joinha,
tecendo um comentário e escrevendo no canal. Então, quero fazer esse apelo para você. Coloca o joinha, ativa as notificações, dá o joinha para nós lá, o bom, né? Aqui no lugar a gente chama de bom, né? Sei lá, alguma coisa assim. Mas tudo isso vai ajudar com que esse conteúdo de hoje foi muito válido, esse conteúdo muito importante. Você, padre que está assistindo, pode, né, mandar esse link aí para outros sacerdotes, para suas comunidades, né, enfim, pode aproveitar bem desse material aqui, que fica gravado, inclusive, e você poderá, com certeza, usar isso. Então, vamos agora interagir com o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube. Não esqueça do joinha, de se inscrever e assim por diante, tá? De mandar esse link para outras pessoas, no grupo da paróquia, das pastorais, dos movimentos lá, das pessoas, para que eles possam sentir amados e acolhidos, e o desejo, como a Ellen teve essa experiência de voltar para Deus. Ok, vamos aqui então, Maria Antônia do Vale, lá de Anápolis, Deus abençoe. Edna Faustina, também lá de Minaçu, que esteve esteve também na jornada de informações. Ana Elisa, o Cássio, a Laís, está nos acompanhando. O Padre Guimar, lá de Mara Rosa, perguntando a Ellen, tudo bem, né? Padre Guimar também esteve na jornada. Zilda Ortiz, sua bênção, Padre André, peço oração para a minha família, estamos em luto por um tio muito querido. Que Deus abençoe, Zilda, forte abraço, que Deus, nosso Senhor, seja o consolo e o conforto para você e para a sua família. Edson Fernandes Júnior, Deus abençoe. Maria Braz, Deus abençoe. Luciene Moraes, Deus abençoe. Maria de Fátima Oliveira, Deus abençoe. Eva Maria, Deus abençoe. Sônia Maria da Costa, boa tarde. Luciene Ferreira, Deus abençoe. Ângela Oliveira, Deus abençoe. Zilene Machado de Oliveira, boa tarde, a paz a todos, amém. Regina Maria, Deus abençoe, boa tarde. A Luciene Moraes está dizendo que não consegue visualizar, deve ser algum problema por aí. Ela conseguiu lá na frente, né? Então tá bom. Jaci Santana, um forte abraço, a Jaci também estava ontem aqui na jornada. A Luciene Moreira perguntando se está acontecendo alguma coisa com a conexão dela, né? Maria Conceição, Regina, boa tarde. Uma igreja assim que eu quero para mim. Amém. Nós todos queremos, viu? Maria Conceição. Luciene Moraes, ufa, consegui, ok. Maria Tavares, boa tarde, Padre André, sua bênção, peço oração por mim e por toda a minha família, pelos idosos doentes. Cláudia Moraes, boa tarde a todos, sua bênção, Padre André. Idelma Moreira, Idelma era aniversariante de ontem, né? Estava também na nossa jornada e disse, sua bênção, Padre, seja bem-vinda, Ellen, que ensinamento de ontem, que o Espírito Santo continue iluminando você. Olá, músicos e pessoal da Pascom, boa tarde. Helena Ferreira, boa tarde, sua bênção, estava também na nossa jornada de ontem. Terezinha Moreira também estava na nossa jornada. Sua bênção, muito abençoada a palestra de ontem. Paula Divina, sua bênção, Padre André, boa tarde a todos. Alfredina Silva, dizendo, te enviado, agradecendo a Deus, louvado seja Deus por ter enviado a Ellen a nós, né? Então está louvando a Deus também por isso. A dona Fredina é uma pessoa já bem experiente mesmo, mas com ardor missionário muito forte, muito profundo mesmo. Deus abençoe, dona Fredina. Jaciele Firmino, boa tarde a todos, sua bênção, Padre André. Senhor, envia o teu Espírito Santo para que cheios dele levemos ele também aos nossos irmãos e irmãs. Alexandrina Pereira, boa tarde, Ellen, e a todos, sua bênção, Padre André. Meu coração se inquieta quando escuto a passagem, lançar as redes para as águas mais profundas. Como ouvimos, é preciso dar sentido à caminhada que vivemos. Ela estava presente também ontem na nossa jornada. Rosália Pereira Soares, sua bênção, Padre André. Ellen, hoje é aniversário do meu sobrinho Getúlio. Vamos cantar parabéns para o seu sobrinho Getúlio. Maria de Fátima, muito gratificante participar da formação do Cine. Parabéns, Ellen, pelos ensinamentos de ontem. A Ritiele Almeida, lá de Minaçu, dizendo, palavras da Ellen tocam o nosso coração. Com certeza ela participou também da jornada lá em Minaçu. Participou, até vi foto lá, vi ela e o esposo dela. Juscelino Rodrigues, sua bênção, Padre André. Peço oração para os meus filhos, Julierson e Patrícia. João Hernandes Pereira, dizendo bom dia, boa tarde, Deus abençoe. Ruth Cacheita, lá de Hidrolina, Deus abençoe. Né? A Rose Baroni também estava presente na jornada, onde diz que Deus nos ajude a colocar em prática tudo o que estamos aprendendo na formação do Cine. Amém. Vamos cantar para os nossos aniversariantes, depois aí despedir e assim encerrar a nossa live Pão da Vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com imensa
Viva os nossos aniversariantes! Viva! Ellen, quero agradecer a você, né, pela presença, pelo testemunho, por ontem. Hoje à noite estaremos aqui às 19h30, mais uma vez, com a segunda parte, o segundo dia da nossa jornada de informação. Muito obrigado pelo teu sim, que Deus continue abençoando. Se você quiser fazer as considerações finais. Eu agradeço muito, Padre, a oportunidade. Primeiro, a oportunidade de falar com a paróquia toda, né? Isso para nós é uma graça, mas vem do Senhor também, né? Da decisão que tomou e fazer isso chegar a muitos, né? E agradeço a oportunidade desse momento também, que podemos falar com tantas pessoas e quem sabe isso são sementes que vão se espalhando por aí e a obra de Deus. Quem Obrigada. sabe alguns padres estejam assistindo depois e queira, né, entrar Isso em contato. mesmo. Pode acessar lá, né, Cine Brasil, né, lá no site, Isso, né? nosso site é www.cinebrasil.com.br. Aí alguns padres, se tiver interesse, lá tem todos os contatos, né? Então vamos encerrar a nossa live, agradecendo a você também pela audiência, agradecendo a você pela sintonia. Lembrando que esse final de semana nós temos as programações normais das Santas Missas, e lembrando que na próxima terça-feira, mutirão de confissões, atendimento de confissões, manhã, tarde e noite. Já vai preparando seu coração, já vai fazendo seu exame de consciência para preparar bem para a Páscoa do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.